Quantas vezes eu subi no altar ano passado, Jesus, dizendo: Jesus, cura, com a minha mãe arriada no leito e na cama dentro do hospital, quebrada, por causa de um erro médico. Rompeu o nervo atrás do pescoço, não andava, não falava, não comia, não movia. Irmãos, veja esse testemunho do pastor Jonathan Carlos, onde ele fala que a mãe dele foi curada de algo que para os médicos não tinha cura. Veja até o final. Pense tu ver a mulher que marchava dentro da igreja entregando profecia, arriada em cima de um leito, sendo alimentada por uma mangueira na barriga, e eu orando e dizendo: Jesus, cura! E Jesus não curava. Subia no altar de noite, voltando do hospital, Jesus dizia: fala que eu curo. Dá vida, Jesus não dava. Chegava de noite na doutrina: fala que eu dou vida, mesmo ainda não tendo dado vida na tua casa. Fala que eu curo, mesmo ainda não tendo levantado e curado ninguém lá dentro. Fala que eu tiro os demônios, mesmo que a morte esteja rondando o teu lar. Eu subia no altar chorando, com o coração esmagado por causa da provação, dizendo para os meus irmãos: Deus cura, Deus liberta, Jesus salva. Sabe o que começou a acontecer? A minha mãe disse que certo dia, 10 segundos para entrar dentro de arrebatamento, eu estava do lado dela no leito pregando sobre Pedro na tempestade. Ela se via saindo do corpo físico e indo embora no corredor do hospital. Mas parou um varão de branco na frente daquele corredor, pastor João, e falou: volta, porque eu ouvi a oração da minha igreja, do meu servo, deita lá de novo. A minha mãe deitou, só para tu dar um glória gostoso. No 3 de janeiro, no meu aniversário, ela voltou para dentro de casa, mas voltou como se fosse um boneco que não tinha movimento. Mas conforme eu ia pregando aos irmãos, dizendo que Jesus salva, cura e liberta, a minha mãe começou a mexer mão, braço, perna, começou a falar, comer de novo, levantou da cama. Nesse momento deve estar pregando a palavra lá no Rio de Janeiro. Voltou eu, voltou meu pai, voltou minha vaza, minha irmã, levando ela para o médico. O neurologista que tinha falado na primeira vez que viu ela, que ela ia vegetar ou morrer, porque não tinha jeito, o nervo rompeu, o nervo não cresce. Quando ele viu ela entrando no consultório dizendo: bom dia, doutor, ele deu um pulo para trás dizendo: o que é que aconteceu com esta mulher? Nós precisamos fazer um raio-x e uma chapa do pescoço dela. 5 segundos e eu volto. Eles bateram o raio-x, ele pegou o primeiro raio-x e o último raio-x, e ele ficava comparando contra a luz. Chamou eu, meu pai, e disse: eu não estou louco. Olha o primeiro raio-x, o nervo está rompido, o nervo não cresce, não cola, morreu. Olha aqui de novo, está como de criança. O que vocês fizeram? Estuda esta mulher para replicar em outros. Aí meu pai se levantou e disse: não tem mistério, é que a gente é crente, serve o Deus lá do alto. Aí ele falou: já entendi tudo, leva ele embora. Não tem jeito não, crente é louco mesmo. Levanta a mão e não abaixe. Eu quero profetizar, o Espírito me deu esta oportunidade. Eu profetizo que a luta que está na sua vida não vai arrancar a salvação da tua casa. Com doença ou sem doença, com luta ou sem luta, a gente vai entrar no céu dando glória para Ele por toda a eternidade. Quem confirma esta palavra, levanta a mão, abre a boca e já vai treinando para quando entrar na glória. Só dá uma olhada para quem está do seu lado e diga: não perca aquilo que Ele comprou com preço de sangue na cruz, porque a luta está apertando. Diga: daqui a pouco a gente está em casa. Eu vou falar de novo para ver se alguém entende. Daqui a pouco a gente está em casa. Vou falar a terceira porque eu estou te dando a oportunidade de treinar para quando chegar no céu. Daqui a pouco a gente está em casa. Aleluia! Quem pode, tome seu assento em nome de Jesus. Eu preciso seguir com vocês dentro da palavra. Aleluia! Adão no jardim do Éden. Vem comigo para dentro da Bíblia. Adão e Eva são tentados por Satanás, igreja. Vou chegar em Mateus. Uma pergunta que eu sempre me fiz dentro da palavra de Deus, e eu sei que todo mundo aqui é inteligente para entender o que eu vou perguntar. O que é que deu na cabeça do diabo para se levantar contra Deus? Será que alguém que via Deus todo dia não sabia que Ele é tão poderoso que não pode ser derrotado?
que deu na cabeça dele? Para ele se virar de tal jeito e dizer: eu consigo, se não derrotá-lo, pelo menos ser igual a ele. Porque quando você lê na Bíblia, você não vê que Satanás tenta arrancar o trono de Deus. Satanás, dentro de Ezequiel e Isaías, assim está escrito, ele diz: pegarei o meu trono, subirei e serei semelhante. Eu não vou tentar arrancar o dele, eu vou tentar ser igual a ele pegando o meu. Irmão, só que nesta brincadeira de tentar ser igual a Deus, uma guerra estoura nos céus. A Bíblia diz que quando Deus criou Satanás, e eu disse que iria começar do começo, Deus o criou todo revestido de pedras preciosas. Está escrito aqui dentro. Imagine que Satanás, coberto de pedras preciosas, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, se achegava na presença de Deus, e ele tinha duas coisas para sacrificar diante de Deus. Ele não sacrificava animais. A Bíblia diz que quando fostes criado, em ti foram criados pífaros e símbolos. São como os instrumentos musicais que temos aqui, de percussão. Instrumentos como uma harpa, ou como uma guitarra, seja o que for. Imagine que a Bíblia expressa que não foi criada para ele, foi criado nele. Então ele não pegava um instrumento fora e tocava como nós precisamos fazer. Não, já estava nele. Em ti foram criados. Então abre uma percepção da palavra para nós imaginarmos que quando Deus estava assentado no trono e Satanás se apresentava diante dele, e ainda não era Satanás, Satanás nem precisava abrir a boca como você abre, nem precisava levantar a mão como você levanta, nem precisava pegar instrumento como nossos irmãos estão tocando tão lindamente através do Espírito aqui esta noite. Ele só se movia diante de Deus, e dele saíam sons que adoravam a Deus. Beleza estava nele, formosura estava nele. Só que havia uma escolha. Eu já ouvi gente dizer, e aqui é um gatilho para tu entender tudo que eu vou pregar nos próximos 20 minutos. Alguém dizer que o diabo não teve escolha. Pela expressão da palavra eu vos digo que ele teve escolha sim. Qual foi a escolha do diabo, pregador? Imagine que o diabo recebeu a mesma coisa que tu percebeu no começo da pregação. Deus é eterno, não tem começo. Só que eu descobri que a gente só respeita autoridades que a gente conhece de onde se vem. Por exemplo, você respeita as autoridades que estão presentes espirituais aqui, porque tu conhece um mínimo de história desta autoridade. Tu sabe alguma coisa do pastor Gion, do presbítero Ediel, da minha vida que às vezes tu vê na internet, ou alguém te contou antes de eu chegar aqui. Havia um pregador magrinho lá do Rio de Janeiro que vai pregar a palavra. Tu já sabia que eu era do Rio de Janeiro, que eu tinha essa fisionomia. Tu conhece algo. Tu pode sentar comigo depois, conversar comigo e conhecer mais da minha história. Então você respeita a autoridade porque conhece de onde ela veio. E isso daqui é a Bíblia, não estou inventando. É por isso que Faraó escraviza, estou em arrebatamento, o Israel. A Bíblia diz que ele escravizou porque não conhecera José e seus irmãos. Então se eu não conheço o passado, como é que eu vou entender o crescimento presente? Se eu não conheço o passado, não entendo o crescimento presente, vou tentar travar o futuro. Travar como? Chicoteando no presente. Se eu não conheço o passado, não consigo respeitar a história presente e vou tentar travar a história futura. Só imagina Satanás na glória olhando para Deus. Obrigado, minha irmã. Olhando para Deus nos céus. E não se cansa do que eu estou falando agora. E perguntando para Deus de onde você veio. E Deus dizendo que eu te falei agora de lugar nenhum, sempre estive aqui. Imagina Satanás olhando para ele. Quem te deu autoridade? Deus dizendo: ninguém, sempre foi minha. Quem te criou? Ninguém, sempre estive. Imagina Satanás olhando para ele dizendo: como posso respeitar algo que eu não sei de onde vem? Imagina Deus olhando para ele dizendo: agora tu tem uma escolha. Você pode escolher ter fé na autoridade mesmo não sabendo de onde ela vem, e escolher obedecer. Ou agora, diabo, tu pode escolher não me obedecer porque não conhece de onde eu vim, e escolher ser rebelde meu inimigo. Escolhe aí o que tu quer. Imagina o diabo olhando para Deus e dizendo: eu não conheço de onde ele veio. Só para engrossar o caldo do que eu estou falando, para não parecer antibíblico. É por isso que Jesus fala com Nicodemos que aqueles nascidos do Espírito não sabem de onde vêm e não sabem para onde vão. Aí tu pergunta: por que eu não sabe de onde vem se eu vim da minha casa? Antes da tua casa tu veio de onde? Ah não, antes da minha casa eu estava na casa da minha mãe. Antes de estar com teus pais tu veio de onde? Eu vim do meu pai. E o teu pai veio de quem? Do pai dele. Vai puxando. E o pai dele? E o avô dele? E o tataravô? Tu vai chegar em Adão. E Adão veio de quem? De Deus. E Deus veio de quem?
não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, porque tu vai para a glória, é ou não é? Chegando lá, tenta contar o tempo com a fita métrica para ver onde ele vai dar. Depois de 1 trilhão de anos na glória, tu vai perceber, passou nada ainda, tem mais 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, é toda a eternidade com ele dentro da glória. É por isso que de eternidade em eternidade ele é Senhor, ele é Deus. Imagina Satanás olhando para ele dizendo assim: eu não conheço de onde tu vem, não te quero também. E houve guerra nos céus, Apocalipse, e Miguel pelejou contra o dragão e os seus anjos, e nesta guerra Satanás foi expulso, a ponto de Jesus falar: eu vi Satanás ser expulso e cair do céu. Ele não desceu, ele caiu do céu na terra. E aqui já vai um gatilho para quem está me olhando de olho arregalado e pensa que o diabo está preso no inferno. Jesus não falou isso. Jesus teve 2 oportunidades, e as 2 ele usou para dizer: a primeira, caiu do céu na terra, não no inferno. Segundo, em Apocalipse ele disse para uma igreja: eu sei que o lugar aonde vocês estão é onde está o trono de Satanás, porque o trono dele não está no inferno, está na terra, aonde vocês estão. Mas eu estou contigo no meio desta peleja, fiquem tranquilos. Glória a Deus. Satanás está na terra pelejando contra nós, porque aqui ele foi lançado. Deus cria Adão, e não vou entrar em pormenores, porque eu preciso ir para onde o Espírito está me conduzindo agora. Coloca Adão dentro do jardim do Éden. Satanás usa a mentira que derrubou anjos no céu para derrubar Adão e Eva no jardim do Éden. É a mesma mentira. O Espírito Santo mandou tocar, então lá vai. Qual é a mentira, Jonathan Carlos? A mentira é: Deus, se eu não sei de onde tu vem, eu também mereço ter o que tu tem, estar aonde tu está, carregar o que tu carrega. Tu colocou em mim porque eu mereço, não porque tu me criou. Esta foi a mentira que enganou Satanás. E olha aqui no meu olhão que eu respondo agora. Sabe por que até hoje Satanás luta contra vocês? Sabe por que até hoje Satanás talvez pense que possa derrotar Deus? Alguém certa vez disse: Satanás já sabe que está derrotado. Em parte sim. Satanás conhece o que Jesus fez na cruz do Calvário, sabe. Só que na mentalidade dele, pela condução da palavra de Deus, dá-se a entender que a mentira que surgiu no coração dele, e não foi Deus quem plantou, ele germinou em si mesmo, foi tão profundo e tão grande, que até ele mesmo está enganado nesta mentira. Ele acredita mesmo que pode derrotar Deus ainda. E o pior é que tem enganado muitas pessoas. Sabe como engana? Da mesma maneira que enganou Adão e Eva no jardim do Éden, dizendo: eu derrubei anjo com esta falácia. Anjos, vocês merecem o que tu tem, porque vocês são seus próprios donos. Assim derrubou Adão e Eva. Eva, Deus não falou que tu é livre? Eu sou. Então tu pode comer de tudo, menos daquela árvore ali. Então tu não é livre de verdade, porque quem é livre, se fosse, estava fazendo o que Deus não mandou não fazer. Só que certa vez eu preguei, não sei se tu já ouviu, repita aqui de novo, que liberdade não está em obedecer Deus. Perdão, a escravidão não está em obedecer Deus. A liberdade é que está em obedecer Deus, porque quem é escravo não consegue obedecer Deus. Tu pensa que quem está aqui dentro está escravizado pela Bíblia? Pensa que houve lavagem cerebral? Eu ouvi o pastor Gion falar aqui, tem doutores aqui em cima, estudaram a vida toda para estar na posição lá fora. Questão, que foi que aconteceu com esses homens de tão boa posição na sociedade para acreditar no que eu estou falando agora? É simples, e é muito mais simples do que parece. Eles só compreenderam a verdade que existe em tudo isso. Ninguém está enganado, ninguém está aqui escravizado. Nós queremos estar aqui, e é por pura liberdade. Ninguém nos arrastou. Sou eu quem quero entrar na porta da igreja, sou eu quem quero levantar minha mão aqui dentro da glória. Deus não te escravizou. É a Bíblia quem fala. Se estou entrando em arrebatamento, tu não está percebendo. É a Bíblia quem dá, e se a Bíblia dá, não sou eu quem vou tirar. Paulo é quem fala. Não foi Cristo quem me escravizou, eu é quem me fiz escravo. Eu vou repetir porque esse aqui é muito profundo. Não foi ele quem me escravizou, eu é quem me fiz escravo. Ele me deu a liberdade, eu peguei a minha liberdade e coloquei debaixo dele e disse: eu sou teu servo, sou teu escravo, faz de mim o que tu queres. Ninguém me obrigou, sou eu que quero estar com ele, rapaz. Pregador, por que tu quer estar com ele? Jesus, lá vai então, o Espírito Santo mandou. Sabe por que queremos estar com Deus?
Sabe por que queremos estar na presença de Cristo Jesus, grandão da Galileia? Quem está lá fora amarrado com o diabo está amarrado porque é escravo. Quem está aqui dentro com Deus pode ir lá para fora, pode pecar, mas nega o pecado para poder estar com Deus. Somos livres. É a mesma liberdade que tem, voltei lá de novo, no jardim do Éden. Imagina Deus olhando para Adão dizendo assim: tu me ama. E Adão dizendo: te amo. Eu vou usar o que eu falo com a minha esposa. Aí imagina que eu volto 5 minutos e diga assim: eu te amo. Ela vai dizer também: te amo. Aí daqui a 3 minutos eu volto e digo: te amo. Ela já vai amarrar a cara e falar: tu já disse. Aí daqui a 1 minuto eu volto de novo: eu te amo. Vai ter uma hora que ela vai parar de responder. E sabe o que ela vai falar? Para que tu fica repetindo que me ama? Não se prova amor com a boca, filho. De palavra o mundo está cheio. Aí eu perguntaria: quer que prova como? Prova com a tua atitude. Não precisa nem abrir a boca. Como é que Adão provaria para Deus que o ama? Porque se toda a viração do dia a Bíblia expressa, Deus desce no jardim. Imagine Adão vendo entrando Deus no jardim dizendo: eu te amo. E Deus dizendo: tu já disse isso ontem, ontem, antes de ontem, semana passada. Tu me ama, quem está lá fora também diz que me ama. Prova que me ama mesmo. Provo como? Tá vendo aquela árvore ali? Se quiser estar comigo e me ama mesmo, não toca na árvore. Não porque tocar na árvore é pecado, é porque tu vai provar que me ama fazendo o que eu não mandei você fazer. E senti Deus falar com gente aqui. Tu pensa que a gente prega a santidade porque é escravo. A gente prega a santidade porque é livre. E a gente obedece à santidade, não porque Deus nos escravizou, é porque queremos estar com Ele e Ele é santo. Eu vou falar de novo e sigo. Ele é santo e me faça escravo da sua santidade, é para poder estar com Ele todos os dias. Quem entendeu isto, diga glória a Deus. Caminha comigo dentro da Bíblia. Adão e Eva caíram no jardim do Éden. Deus poderia ter lançado eles no inferno, mas olhou no rosto de Adão e Eva e disse: olha, eu amo tanto vocês. Como está em João 3,16, que da semente da mulher, aqui eu quero começar a pregar, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Dessa volta para chegar aqui. Quando nós olhamos mulher dentro da Bíblia, você pensa: ah, é Eva. Não é Eva. Tu pensa: ah, deve ser Maria. Não é Maria, nossa irmã Maria, que nós veremos no céu. Eu vou dizer a mesma coisa que Isabel, agraciada, que levou o meu mestre na tua barriga. Sabe que mulher é essa a qual Deus se refere? Israel. Pregador, é o quê? Sim, da semente da mulher, em outra palavra, da semente de Israel, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Deus estava comparando Israel a uma mulher. E assim como a Bíblia entrega que Israel é uma mulher, os antigos profetas também entregam. Estou entrando no arrebatamento, quem está ligado está percebendo. Entregam que Deus é como um marido. O marido que tem a sua esposa, que é Israel, que esperou Israel crescer, não casou com ela enquanto ela ainda estava criança na barriga do Egito, ou nova dentro do deserto, ou se criando dentro da terra prometida. Mas quando a nação se tornou um grande reino, a mulher estava preparada. Deus visitou através de Salomão o seu povo. A glória invadiu Israel. Foi tanto poder e glória naquele dia, que sacerdote que estava fora não entrava, quem estava dentro não saía, porque era muito poder de Deus. Deus visitou o povo e disse: Israel, eu sou teu marido, tu é minha esposa. Relacionamento de poder e glória. Agora, aí começou. Todo dia Israel se relacionava com seu esposo. Todo dia Israel se relacionava com seu marido. Todo dia Israel colocava sacrifícios no altar para o seu esposo. Só que, eu não estou falando heresia, os profetas dizem: ó Israel, ó mulher amada, que se deita com os teus amantes, e os teus amantes apalpam as tuas vergonhas. Sabe o que os profetas estavam dizendo? Deus é o seu Senhor e o seu esposo, mas vocês se deitam e se corrompem com outros deuses. São os amantes que vêm e apalpam você, Israel. Vocês servem aos deuses da Babilônia, servem aos deuses de outras nações. Só que Deus te ama tanto, Israel, que poderia pela lei quebrar o casamento contigo, casar com outra, mas Ele quer você. Ele te perdoa e diz: a minha aliança contigo não está quebrada, eu ainda te quero, Israel. E Deus se relacionando com Israel, um certo dia
veio um varão galileu, andando pela terra. Uma mulher samaritana, entrei no arrebatamento, fica do lado dele no poço conversando. Ele aponta o dedão para ela e diz: me dá água. Já entenderam? Na esquerda. Ela olha para ele e diz: tu sendo judeu me pede água. Ele diz: ô mulher, se tu soubesse quem te pede água, eu sou filho dele, sou filho de Israel também. É você que me pediria, eu te daria águas de vida eterna. A mulher percebe que ele é profeta, a conversa desenrola, não vou me aprofundar, vou direto para o que importa. E a mulher pergunta: ô Senhor, me responde uma pergunta aqui. O teu povo Israel está dizendo que se deve adorar lá no templo, e você diz o quê? Porque tem um povo dizendo que não precisa ir. Olha o que Jesus fala. Eles dizem isto porque a salvação não vem do Brasil, a salvação não vem dos Estados Unidos, a salvação não vem da África, a salvação vem de Israel. É deles que vem o Filho de Deus, é de Israel, e o relacionamento entre Israel e Deus, que vem eu para pisar na terra. Só que mulher, crê em mim, que vai chegar o dia, vai chegar a hora, e já é chegado o momento, que nem aqui nem lá adorará. Ela olha para ele e diz: por que, Senhor? Não vai mais precisar? É, mulher, eu não estou dizendo que tu não deve congregar, eu só estou dizendo que quem é verdadeiro adorador é adorador dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, fora do trabalho, na rua, fora da rua, carregarão a presença do Espírito Santo de Deus. Cheguei no arrebatamento. Jesus escolhe os seus discípulos. Eu disse que ia começar no começo. Começa a pregar a palavra com eles naquela terra. Em Mateus 24, Jesus entra numa pregação escatológica, e ele começa atendendo um pedido do discípulo: Senhor, diz para nós quando esses tempos haverão de chegar. Eu gosto desse pedido dos discípulos. E se tu quiser guardar uma palavra para o resto da tua vida, grave o que eu vou falar nos próximos 15 segundos. O pedido que os discípulos fazem para Jesus é o mesmo pedido que aquele pai pede no pé do monte pelo próprio filho, dizendo: eu trouxe meu filho aos teus discípulos e não puderam expulsar o demônio, mas Senhor, eu sei que se quiseres, tu pode curar meu filho. Sabe o que a Bíblia fala? E adorando-o, disse: se quiseres. Eu pergunto aos irmãos: como é que alguém pede adorando? Porque na nossa concepção, ou ora ou pede. Como é que alguém consegue fazer os dois ao mesmo tempo? E se a Bíblia dá, não sou eu quem tiro. Alguns dizem que primeiro ele adorou dizendo: tu és rei, tu és Senhor. Agora eu quero te pedir uma coisa, mas não é isto que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: e adorando-o, logo disse. Em outras palavras, eu estou reconhecendo quem tu é. Se você quiseres, já sei que tu é. E também já pedi no se quiseres. Eu vou falar de novo, que só a irmã aqui entendeu. No se quiseres, já reconheci quem tu é, porque tu tem poder para curar. E se quiseres, já estou te pedindo: faz o que eu vou te colocar na frente. Ah, se tu soubesse como é que se faz para adorar e pedir ao mesmo tempo, tanta coisa iria ser quebrada na nossa vida para a glória de Deus. Se quiseres, tu pode. Se quiseres, tu faz. Se quiseres, tu faz. Jesus começou a pregar a palavra, meu irmão. Lá vai, cheguei aonde o Espírito mandou. E começa: vocês vão saber o fim dos tempos. Quando houver guerras e rumores de guerras, quando houver maremotos e terremotos, quando houver tantas coisas erradas na terra, e o certo virá errado e o errado virá certo, vocês verão o esfriamento do amor, vocês verão a perseguição da igreja. Só que o que me confronta, eu sei que vai te confrontar. É Jesus terminando essa parte dizendo: mais ainda, não é o fim. Jesus amado, quando eu li isso da primeira vez, eu fiquei: Jesus, quer dizer que terremoto não é o fim? Jesus falou: não. Quer dizer que maremoto não é o fim? Jesus falou: não. Eu disse: Jesus, eu tenho algo para te falar aqui na oração. Ele: o quê? É que tem gente vendo guerra e se desesperando dentro da igreja, dizendo: Jesus, vou voltar agora. Aí Jesus falou: se fosse por causa de guerra, já tinha voltado na primeira, na segunda, já tinha voltado há milhares de anos atrás. Na verdade, nem tinha vindo a primeira e já estava na primeira guerra entre Caim e Abel na terra. Rapaz, já tinha voltado para arrebatar antes mesmo de existir igreja. Eu disse: Jesus, tem gente desesperada porque está tendo que usar máscara, o negócio está difícil. Rapaz, se fosse por causa de doença, o fim, eu já tinha voltado na chikungunya, na dengue, na zika, na AIDS, na tuberculose. Eu não voltei. Ah, Jesus, mas está tendo esfriamento do amor. Rapaz,
Não é a primeira vez que o amor esfria na terra e eu ainda não voltei. Jesus, é que está tendo perseguição, Senhor. Estão perseguindo os chineses, os norte-coreanos, estão perseguindo os africanos, estão perseguindo os afegãos, estão perseguindo nossos irmãos na Europa, na América do Norte, nas ditaduras da América Latina. Jesus, até mesmo no Brasil, começou a se levantar certo algo de perseguição contra meus irmãos. E eu não estou falando de governo, eu estou falando de ideologia, onde pessoas vão para a mídia dizer: esse povo está errado, é quadrado, é ultrapassado, esse povo tem princípio e tem que quebrar isso, tem que mudar a Bíblia, tem que mudar a lei. Está repreendido em nome de Jesus. Chama de quadrado e ultrapassado, mas a palavra não vai passar, não vai passar, não vai passar. E Jesus falou: meu filho, diz para o meu povo que se fosse perseguição, eu já tinha voltado há muito tempo para arrebatar a igreja. Jesus, quando é o fim então? Jesus no meu quarto disse em oração na beira da janela: eu enviarei um avivamento na terra, filho meu. E eu vou começar pelo Brasil, meu filho. E eu não estou falando isto da boca para fora. Está aqui irmãos que talvez já tenham ido e podem me corrigir. Entra na África para ver que os irmãos africanos são avivados, mas a liberdade está apertada. Entra na Ásia para ver o tanto de outros deuses que estão sendo adorados. Entra no Oriente Médio para tu ver a perseguição terrível na base da bala que está acontecendo. Entra na Europa para ver o esfriamento da fé que aconteceu. Entra nos Estados Unidos para ver que estão indo pelo mesmo caminho. Entra na América Latina que estão oprimindo o povo de Deus. É só no Brasil, eu vou falar de novo, é só no Brasil que dá para ficar até essa hora dando glória dentro da igreja e ninguém te mata. O Brasil está se tornando exportador, como disse pastor Billy Graham muito tempo atrás, de profetas. Os pregadores estão saindo daqui, indo para fora e dizendo: arrependam-se, porque é chegado o momento do toque da última trombeta. E eu questionando Jesus disse: é muito rápido eu vou falar. Eu disse: Jesus, mas como pode haver um avivamento? Uma crise está instalada na nossa nação. O povo está dividido de um lado para o outro. Sabe que Jesus falou: meu filho, primeiro, sempre teve crise. Teu avô reclamava de crise, teu pai reclama de crise. Se eu não voltar até teu filho vai reclamar de crise. E outra, olha para a Bíblia, filho meu, e veja que os maiores avivamentos na Bíblia foram debaixo de chicote. No ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor. Ezequiel na Babilônia, estava eu à beira do rio Quebar. Israel está quebrado, mas eu vi os céus se abrirem. Estevão sendo apedrejado, estou morrendo, mas eu estou vendo Jesus sentado à direita do Pai. Jesus indo para o Calvário, estou sangrando, mas eu estou rendendo a humanidade para Deus grandão que está na glória. É debaixo das maiores perseguições que o azeite é espremido até o bagaço e o óleo sai e o Espírito Santo opera. Eu sei que dói, nem todos podem suportar esta palavra, mas ela é fiel e verdadeira. Estamos no momento ótimo para receber um avivamento de Deus, aonde por causa de doenças, de guerras, falta de emprego, falta de recurso, estamos contritos de coração dizendo: Senhor, nos socorre. Eis aí diante de vós, casa da promessa, um grande avivamento que se achega na terra. Não acredita, então sai da frente para quem acredita, porque Deus vai usar a espada na terra. Estou sentindo Jesus aqui. Camen reteia. E por favor, entenda o que eu estou falando. Eu gosto de marchar. Se tivesse espaço, eu saía marchando no meio da igreja até lá na porta e voltava. Só que o avivamento que eu vos prego é esse aqui. É disto aqui. Entrei, cheguei no arrebatamento. Por quê, pregador? Porque Jesus disse: não é guerra que define o fim. Ah, já entendeu, né, profeta? Não é doença que define o fim. O que define o fim? Então a minha palavra será pregada em testemunho de todas as nações. Depois que houver avivamento disso daqui, aí a trombeta toca e virá o fim. Aí eu resolvo de tirar vocês da terra. Até lá,
vai pregar, vai trabalhar, vai orar, vai tacar óleo na cabeça, vai expulsar demônio, vai levantar quem está caído, porque foi para isso que eu chamei você na terra.